A educação atualmente pode ser considerada um ato de resistência. Inclusive é por ela que a gente forma cidadãos. E elas têm diversos formatos de acontecer. Ela pode ser tradicional, inovadora, presencial, online, formal. O desafio, porém, também está na forma de comunicar essa educação. Ou seja, enaltecer um assunto que é tão sensível para a sociedade. Para discorrer sobre esse mundo acadêmico, eu tenho hoje duas convidadas que respiram a educação. Do meu lado direito, Rosângela Florczak, que é diretora da escola de... que não é mais Famecos, né? Peraí que eu me perco. Escola de Comunicação, Artes e Design, a Famecos da PUC. E do meu lado esquerdo, eu tenho a Valesca Reichel. Acertei. Que é Head de Marketing Corporativo da Attitus Educação. Sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, e já que no Fala Mercado o protagonismo é do mercado, eu já quero começar perguntando para as minhas convidadas de hoje o que há de diferente na educação quando a gente fala de comunicação. Quem começa? Quer começar, Rosângela? Posso começar? Bom, eu acho que a comunicação, ela tem como elemento central o humano, né? Uhum. E quando a gente está falando de educação, a gente está falando totalmente de... Não existe comunicação, não existe educação sem o ser humano, né? Uhum. Então, a gente está olhando para a complexidade do ser humano. Então, ela é uma comunicação talvez um pouco mais complexa do que se eu estivesse falando de um produto mais convencional, de um serviço mais convencional, né? É um serviço que tem toda a instabilidade do humano no centro. Então, é interessante, assim, ao mesmo tempo desafiador, mas também bastante complexo para a gente acertar, né, a mão na comunicação. E tu vem um pouco desse mercado mais corporativo também, né, Rô, antes de entrar na docência? Eu sempre tive um pé em cada, eu brinco, né, que eu sempre tive um pé no mercado mais convencional e um pé na educação, né? Então, seja como fazendo o papel de assessora, né, de trabalhando com comunicação dentro de organização educacional, como consultora ou estando no lugar de professora, né, e agora de gestora. Então, sempre tentei fazer essa interlocução. Eu não acho que faça sentido a gente ter uma educação distanciada do mercado. Perfeito. Val. É verdade, essa questão que a Rosângela trouxe da humanização, né, do ser humano no centro, né, e como tem um contexto da educação atual que é uma competitividade muito grande no setor. Então, a gente teve um aumento impressionante no número de instituições nos últimos 10 anos. A Rô tá acabando com o meu roteiro aqui. A Val. Poxa, Val, tá dando spoiler aqui das minhas próximas perguntas. Tá antecipando as minhas perguntas. Desculpa. A gente vai falar sobre isso, mas segue teu raciocínio. Não, então depois a gente volta a retomar isso, aprofunda mais, mas assim, a questão da competitividade muito grande, e isso faz com que se torne mais desafiador conseguir se destacar no meio da multidão, né? Conseguir se mostrar relevante, conseguir trazer uma comunicação que seja realmente engajadora, dentro de um contexto também que é do comportamento humano, do comportamento do consumidor atual, que está soterrado de comunicações, está recebendo milhares de mensagens todos os dias, e como conseguir, né, se sobressair, se destacar no meio de tudo isso, e com um propósito tão bonito, né? Um propósito tão humanizado como é a educação. Então, o que vem mudando na comunicação, na educação, é esse desafio cada vez maior que se coloca pra gente. Por muito tempo, a educação entendeu que não precisava fazer uma comunicação profissionalizada, que o relacional sustentaria, né, a presença de uma marca, ou a presença de uma oferta mesmo, de um portfólio de educação, né, consistente. Então, assim, hoje sim, tu continua precisando desse portfólio consistente, de um trabalho sério, de uma sala de aula honesta, né, de muito mais do que uma sala de aula, mas, assim, adicionalmente se precisa fazer uma comunicação profissionalizada. E eu acho que essa foi a grande virada dos últimos, da última década, um pouco mais, né? A história mais recente, É preciso fazer comunicação bem feita na educação. Gurias, do ponto de vista do negócio da educação, o objetivo das faculdades é ter alunos, né? Que são seus clientes. O que vale a pena
provocar, ressaltar nessa comunicação de atração de alunos? A questão da atração de alunos está diretamente relacionada com a sustentabilidade do negócio e institucional, né? Sobrevivência das instituições de ensino superior. Então, com certeza, é muito forte, muito premente a necessidade de comunicação nesse sentido. Mas, dando um passo atrás, também a questão do branding, da marca, né? Da construção de uma imagem, de uma reputação sólida, duradoura, confiável, né? Porque ali... dentro das instituições de ensino, principalmente acho que eu e a Rosângela aqui podemos falar, principalmente das instituições de ensino superior, né? Nós estamos transformando vidas, nós estamos criando novas oportunidades, novas possibilidades, e isso faz com que a gente tenha que gerar confiança, né, do mercado sobre a marca. Então, a questão do branding, a questão da comunicação no sentido de reforçar a reputação, reforçar imagem positiva, é bem relevante. Eu acho que essa é a... Aqui vai ser uma conversa fácil, porque eu e a Valesca somos super alinhadas. A comunicação, quando a educação começou a fazer uma comunicação um pouquinho mais, levar um pouquinho mais a sério a comunicação, ela foi para aquela linha, assim, que não tinha muito a ver com a sua identidade. Então, assim, anunciar campanha de matrículas. Até hoje a gente vê educação básica ainda de vez em quando anunciando campanha de matrícula. Hoje é preciso uma comunicação muito mais sofisticada. Então, eu preciso fazer sustentação de marca o tempo todo, não é só no período de matrículas, né? A reputação, ela vai se constituindo pela experiência do usuário também, né? Então, olhar para essa experiência, olhar para esse contato com a reputação que o aluno tem antes, durante, depois, né? A própria questão do ingresso, a pessoa que sai daquela formação, ele é um grande embaixador, um grande detrator. O orgulho de ter feito parte daquela instituição, né? E pode ser um detrator, né? Numa experiência negativa, né? Sim. Então, por isso que eu digo que é complexo fazer comunicação na educação, porque tu está acompanhando uma experiência de formação num momento importantíssimo da vida do sujeito. Imagina a graduação. A gente pode fazer todas as formações que quiser na vida, mas a graduação, ela é inesquecível, né? Tu sempre vai ter a memória da graduação e vai disseminar essas memórias. Então, é uma comunicação muito mais sofisticada, eu diria assim, né? Do que mais cuidadosa. Mais cuidadosa e atenta. É uma comunicação vigilante. Ela necessita de muito mais coerência. E hoje tu tem um adolescente que está de olho, né? Um jovem, né? A gente fala bastante isso aqui, né? Hoje a gente tem uma patrulha ideológica fortíssima, muito mais presente na vida das marcas e fiscalizando isso do que 10 anos atrás, né? A Val começou ali falando, eu brinquei com a coisa do spoiler, mas é que a gente teve, e talvez o marco ali de 10, talvez 15, 20, vamos um pouquinho mais para trás. Tem uma mudança de comportamento bastante importante quando o assunto é educação, né? Se a gente fizer esse recorte para trás, eram poucas instituições de ensino e muita procura por essas que se espalhavam apenas nessas poucas opções. Hoje o jogo virou, né? A gente tem muita instituição de ensino e nem tanta procura por conta de uma série de coisas, de cenários, contextos políticos, econômicos e comportamentais. Então, assim, o que precisa ser feito hoje para que essas instituições... Claro, a gente está falando de duas instituições privadas, né? No caso da PUC, extremamente tradicional, né? Quantos anos a PUC tem, Rose? 75. 75 anos. Completando esse ano. Então, assim, a Actus vem, especialmente em Porto Alegre, mais jovem, né? Ganhando seu espaço, conquistando seu mercado. Mas ambas são opções dentro daquilo que oferecem. Então, assim, o que precisa fazer para que se destaque numa concorrência que é infinitamente maior do que era há 15, 20 anos? Eu até acrescento na tua visão de cenário a questão demográfica mesmo, né? Tu tem uma pirâmide que virou. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a virar a pirâmide. Em 2029 nós vamos ser mais pessoas com mais 60 a mais do que até 14. Claro, gente. Então, assim, tem As famílias estão diminuindo, né? As famílias estão tendo menos filhos.
por consequência, tem uma mudança no perfil do nosso aluno. Então, quando tu menciona que a PUC é tradicional, né? A PUC estava muito acostumada com aquele estudante de ensino médio que sai, vem direto para a universidade, tudo certinho, né? Hoje não, hoje nós temos uma sala de aula diversa. E isso é muito legal, assim, nós temos uma sala de aula diversa. Mas isso mexe na comunicação, né, Rô? Mexe na comunicação, mexe no modelo pedagógico, mexe em tudo. A gente está nesse momento em plena discussão. Então, é uma senhora já, né? É uma senhora jovem senhora. completando 75 anos. A PUC só é jovem há mais tempo. É, jovem há mais tempo. Completando 75 anos e se repensando o tempo todo. Se repensando, que eu acho que é o que dá vitalidade, o que mantém a proposta relevante para a sociedade. Tá o tempo inteiro se repensando. Eu estou vindo agora de uma reunião onde a gente estava discutindo questões pedagógicas. Aí a gente poderia se colocar nesse lugar mais de zona de conforto, assim, não, mas a proposta já é conhecida, a marca carrega, porque é uma marca muito sólida e que realmente abre muitas oportunidades. Mas não, a gente precisa estar o tempo inteiro se renovando, se repensando, porque o jovem que nos procura, ou o aluno que nos procura, seja ele de qual idade for, ele está procurando coisas diferentes. Então, talvez para uma instituição, Valesca, eu não sei, né? Vamos fazer uma triangulação aqui, que está surgindo, criar coisas novas pode ser um pouco mais fluido, né? Mais natural, né? Uma organização tradicional, a gente precisa fazer um esforço intencional para isso, né? E aí se faz efetivamente esse esforço. Mas uma força interna também, né? De linguagem interna também. Se a gente pensar só o curso de jornalismo tem 71 anos. Imagina há 71 anos como era o cenário da comunicação há 71 anos. Claro. Né? A gente já não sabe, inclusive, né? Não vivemos aqui isso. Bom, a Atitudes, ela começou... Ano que vem, nós vamos completar 20 anos de existência lá em Passo Fundo. Lá em Passo Fundo, a Atitudes oferece 19 cursos de graduação, mais 6 programas de mestrado, doutorado, inclusive o curso de medicina, né, que é enfim, ressoa, né, bastante no mercado. E aqui em Porto Alegre, mais recente, com 6 anos de existência, nosso campus Montserrat, que fica ali na Dona Laura, com a Lucas. E também temos uma unidade no campus Caldeira, né? Dentro do Instituto Caldeira, nós temos o nosso ambiente corporativo aqui de Porto Alegre e também o curso de Ciência da Computação de Porto Alegre acontece inteiramente dentro do Instituto Caldeira. É a única instituição de ensino que tem um curso de graduação acontecendo, né? De forma completa nesse hub, que é um dos principais hubs de inovação do país, que é o Instituto Caldeira. Então, é muito esse desafio, né, de procurar trazer essa inovação em todos os contextos e todos os nossos cursos, mesmo sendo uma instituição relativamente nova, estão passando por reposicionamento agora, estão sendo reanalisados, estão sendo readequados. O próprio curso de Ciência da Computação, que eu comentei, ele tem uma estrutura curricular totalmente diferente. A gente, inclusive, não conhece no país um curso que tenha uma estrutura tão dinâmica, que trabalhe soft skills, que trabalhe competências, que seja mais fluido em termos de disciplinas, né? Então, a disciplina não é tão importante, o que é importante é o aprendizado. Isso é totalmente disruptivo que a gente consegue oferecer dentro do curso de Ciência da Computação. E dentro desse contexto, muito em cima do que a gente chama do Atitudes Learning System, que é um tripé, né, que a gente segue em todas essas iniciativas da instituição. Então, o Atitudes Learning System, ele é focado em jornada preditiva, que significa o nosso aluno, quando chega no final da sua trajetória, ele não vai receber um tapinha nas costas e vai para o mercado, né, por tua conta, não. Ele tem toda uma trilha, né, de empregabilidade, de empreendedorismo, que ele acompanha desde o início da sua jornada e mesmo depois de formado. Então, a gente tem índices de empregabilidade muito altos. A gente tem a questão das metodologias inovadoras de ensino, então baseada na Employer University, que é um conceito de universidade empregadora. E temos a questão da conexão radical com o mercado, também por isso a gente está dentro do Instituto Caldeira, muito próximo das empresas e com desafios empresariais que são trazidos para dentro das disciplinas. Então, a nossa maior força de comunicação é conseguir mostrar o que realmente a Atitudes oferece para os seus alunos. E os nossos alunos são o nosso maior tesouro, né? A gente
preza muito Sim. pela qualidade do ensino e pela retenção desses estudantes. Tanto é que os nossos índices de retenção são muito acima de mercado. A gente tem 94% de retenção de Volta de fazendo mais um alunos. spoiler, porque eu também quero falar de retenção. Tu leu meu roteiro antes, Val? Pior que não, Gostaria, mas não viu. mas estamos alinhadas. Gurias, se teve uma coisa que a pandemia acelerou, foi a tecnologia. Nós temos um legado que a pandemia nos deixou. Foi acelerar processos tecnológicos e digitais que vinham caminhando a passos mais devagar, né? E nessa onda surfou o EAD, né? O ensino à distância. Por outro lado, o pós-pandêmico fez a gente valorizar o presencial, né? De uma forma mais intensa, assim, de querer essa coisa do contato físico. As pessoas começaram a valorizar mais isso. Como é que se estabelecem estratégias considerando uma diferença tão grande de produto, né? Porque a gente está falando, claro, da qualidade do ensino, dos professores, da metodologia. Claro, tudo isso tem que servir para qualquer um dos formatos. Mas quando a gente fala em entrega de valor, né? O presencial e o online tem aí, o presencial e a distância, tem aí uma diferença bastante grande, né? Então, o que se enaltecem, o que surgem de estratégias para equalizar essa conta? Eu acho que tem uma coisa anterior que está na tua própria pergunta, quando tu fala em proposta de valor, né? A instituição hoje ela tem que reconhecer o seu lugar identitário, a sua identidade. Ela não pode, qualquer instituição educacional, isso vale para a educação básica também, né? A pior estratégia é começar a copiar modelos existentes no mercado, né? Então, assim, se a PUC tentasse a Actus ou vice-versa, não vai funcionar, né? Porque tu tem identidades muito marcadas. Então, incluir as opções EAD numa universidade tradicional requer que ela olhe para o que é a sua proposta de valor, né? Então, toda a dimensão humanística, por exemplo, da aprendizagem dentro de uma universidade como a PUC, tu trabalhar isso nas opções online, e a PUC faz essa escolha, né, de não incluir um EAD tradicional no seu cotidiano, mas trabalhar com opções online na medida que o estudante demanda. Então, assim, hoje, pelo MEC, tu pode ter 40% da tua oferta presencial na modalidade online. Na modalidade EAD. E temos muitas aí, né? A Valesca conhece bem o mercado, temos muitas tradicionais seguindo esse caminho. As escolhas na PUC são diferentes. A gente chega no máximo a 20% e dentro daquilo que o estudante sinaliza. Essa é uma disciplina que eu precisaria que fosse online, eu gostaria que fosse online, ela tem vocação para o online. E aí eu consigo flexibilizar essa jornada do estudante, porque eu consigo atender aquele que está no mercado já, com um estágio que já consome boa parte do seu tempo, ou ele não precisa se deslocar, porque na pandemia ele também aprendeu a fazer uma porção de coisas pela forma online. Então hoje nós temos 69 graduações na universidade, e dessas 13 nós já temos 13 graduações que são online, né? Mas as demais todas seguem presenciais, completamente presenciais, né? E mesmo as que são online, elas precisam ser online PUC. Não é online, não é qualquer EAD, é um online PUC. Então, as aulas são gravadas efetivamente pelos professores. Não existe o mediador, aquele, né, que chama tem um tutor. O tutor, não existe o tutor é o próprio professor da disciplina. Então, assim, dá pra gente entrar nesses mercados. Eu acho que a gente deve entrar, precisa entrar nesses mercados. Mas precisa entrar com a sua característica identitária, porque senão perde o jogo na largada, né? Perfeito. Sim, a PUC lançar um curso totalmente em EAD não vai combinar com a sua identidade, seu propósito, né? Na verdade, eu até trouxe alguns dados aqui sobre essa questão do EAD e do presencial, e é bem como tu falaste, Márcia, em 2020, que foi a pandemia, foi exatamente quando a curva se cruzou, e a gente passou a ter um percentual maior de cursos oferecidos à distância do que presenciais. Então, a gente tem hoje 62,8% dos cursos oferecidos no Brasil são EAD, e 37,2% são presenciais. E aí também, com isso... E está crescendo muito rápido, né, Valesca? Se a gente compara os censos, assim, está crescendo muito rápido. E só para trazer um número que mostra também esses nossos desafios, né? O número de matrículas no presencial no Rio Grande do Sul caiu 117 mil nos últimos 10 anos. Então, a gente tinha 289 mil matrículas em instituições privadas, né?
sem contar as públicas, e hoje temos 171 mil matrículas no estado. Então, é um mercado se reconfigurando, né, de uma maneira muito agressiva, até a gente pode dizer, né? Do ponto de vista da Attus, a escolha estratégica foi exatamente investir na presencialidade. Então, nós acreditamos exatamente nisso que tu falou, da questão do contato humano, de estar próximo. Hoje a gente trabalha com um mote, inclusive na nossa comunicação, que são as conexões de valor, porque é o que de fato a gente acredita, né? Que a universidade, a faculdade pode propiciar essas conexões de valor que você vai ter entre os seus colegas, com o professor, com pessoas do mercado, vai estabelecer esses vínculos, né, todos de relacionamento, e isso vai potencializar toda a jornada, né, toda a trajetória do aluno até o momento em que ele realmente se formar e partir para o mercado. Então, a nossa aposta são nos cursos presenciais. Claro que existem algumas ofertas dentro dos cursos, dentro do que o MEC autoriza, né, de ofertas que a gente não pode dizer que são à distância, mas são online, porque é o professor ministrando a aula online, né, de forma síncrona. Esse é o termo que a gente usa, né? Não assíncrona, que é quando está gravado, alguma coisa assim. E bem reforçando, né, a nossa própria oferta de cursos. Muitas vezes são escolhidos exatamente os cursos que se beneficiam da questão da presencialidade. Não é todo curso que pode ser, todo curso que pode ser EAD, né? Não mesmo. Agora no Brasil já tem, né? Já tem engenharia civil em EAD. Eu fico pensando como faz, né? Como que faz? Mas, gente, não vamos longe, né? Fico pensando na nossa formação de jornalismo, né? Como que faz uma faculdade de jornalismo 100% online? Né? Como que tem contato com estúdios, com laboratórios? Se tu olhar o censo, Márcia, jornalismo deu um salto no online, assim, assustador, né? Era um curso que tu não tinha oferta online. Não é nem que eu não acredite que seja possível. Eu acho que alguém estudou essas formas de oferecer. Acho que, faz parte. Eu não consigo visualizar, assim, considerando a formação que eu tive em relação a práticas, né, do jornalismo. Mas, enfim, assim, por falar em EAD, que coisa, né? A PUC não aposta muito no EAD em função do seu propósito, enfim. E a Attus, que teria uma boa justificativa, assim, já é mais jovem, já vem mais arrojada, também aposta no presencial. Vocês acham que o formato EAD, ele veio para ficar ou ele vai aos poucos perdendo o seu espaço? Porque... Vamos falar de forma franca, né? A cobrança, o valor monetário do presencial e do EAD é gritante, né? Mas se sustenta? O Brasil é muito grande, né? E precisaria... Verdade. Tem uma escolha, né? E que isso a gente não conversa muito no ambiente público, mas tem uma escolha tácita no Brasil de expansão da educação. O Brasil precisa educar seu povo. Sem dúvida. Tá? Tem uma escolha por esse formato EAD, né? Talvez por pressão, lobby de grupos, enfim, dá pra gente fazer aqui uma especulação enorme de fatores que levaram a essa escolha, entre aspas, né? Então, hoje a educação cresce no Brasil pelo EAD. Se é bom ou se é ruim, né? Na minha opinião, não é o melhor caminho, porque tu precisaria educar. Mas assim, Márcia, deixa eu só corrigir. Não é que a PUC não tenha oferta EAD. A PUC tem oferta de graduação online. Perfeito. Mas ela tem uma oferta bem específica. A gente fala, é o ticket premium, né? Assim, é uma oferta diferente desse negócio de eu coloco lá uma porção de conteúdos e o aluno que se vire e faça a sua jornada, né? Ela é muito mais próxima do que a gente tem no presencial, do que talvez a grande parte da concorrência. Agora, se isso vai se consolidar para o futuro, na educação no Brasil teria tanta coisa para fazer, né? A gente teria que fomentar essa educação básica, pública, de qualidade, né? Que hoje está tão... Porque para chegar na universidade, num momento de vida que possa aproveitar o ensino superior, né, o aluno também poderia chegar diferente. Hoje a gente acaba tendo que fazer na universidade, e numa universidade com o perfil da PUC, que nós temos aí uma boa porção de ProUnis, né? Nós somos uma instituição que tem um propósito de trabalhar pela justiça social, trabalhar para fazer a diferença na sociedade.
é uma universidade comunitária, né? Então tem um compromisso com isso. Tu acaba tendo que fazer compensações do que o ensino médio não fez. Deixa eu te fazer. Como eu falei no início do programa, a educação é quase um ato de resistência hoje, né? Isso aí. Mas eu também concordo com a Rosângela e eu penso que o mercado está se segmentando. E assim como em outros mercados também existe uma segmentação, existem ofertas de mais qualidade, mais caras, existem ofertas mais econômicas, mais acessíveis, né? Se você vai comprar qualquer produto, desde um carro, uma bolsa, uma roupa, você vai encontrar, né, N possibilidades de posicionamento estratégico no mercado. Então, eu penso que vai se consolidar nesse sentido, assim, né? De ofertas mais premium, mais selecionadas, de maior qualidade, ofertas mais econômicas, mais acessíveis. E aí a gente vai ter que trabalhar bastante com a questão da qualidade, porque aqui daí não é um carro, nem uma roupa, nem uma bolsa, né? É educação, vida, né? É sonho, são profissões, né? Então, claro que vamos ter que ter um cuidado cada vez maior com a questão da regularização desses cursos, com a questão da qualificação, né, desse profissional que está sendo formado ali, né? Sim. Mas eu penso que vai se configurar, assim, realmente de uma forma diferente do que a gente conhecia no passado. Eu penso que nós vamos ter também novos produtos. Rapidamente a gente vai precisar pensar uma educação para uma fatia da população que não foi para o ensino superior e que envelheceu antes de fazer a sua formação. Tá? Então hoje mesmo a gente na escola que eu gerencio, que a gente se posiciona pela indústria criativa. Hoje, se tu olhar no mercado, no segmento da indústria criativa, só aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 300 mil profissionais que atuam nessa área e não têm formação no ensino superior. E são profissionais que, por vezes, querem fazer alguma formação. Sim. Mas aí tu vai precisar ter um produto que esses profissionais consigam dar conta, porque eles não vão abrir mão do que fazem no mercado para estudar. Claro. Aliás, eu sempre digo isso, né? Que às vezes eu fico me perguntando, vontade de voltar para a faculdade, fazer um outro curso, terminar, sei lá, de repente terminar o direito. Mas eu fico pensando... A sala de aula. Voltar para a sala de aula, voltar a fazer esse trabalho em grupo, sabe? Assim, não que eu não consiga conviver com pessoas mais jovens, mas eu tô falando assim, é um outro momento de vida, né? Uma convivência, sei lá, vou conviver com as pessoas de 17, 18 anos, que não tem já o assunto, né? São pessoas que estão começando, como um dia eu comecei, obviamente. E isso também é um ponto super importante, né, Rô? Porque se na minha época eu, pelo menos, eu tinha essa postura e muitos dos meus colegas também, que era assim, bom, a minha prioridade não é a faculdade, porque a faculdade não paga os meus boletos, né? É o meu trabalho. Se eu já tinha essa postura lá com 20 anos, quando eu me formei, imagina agora. Então, tem que valer muito a pena, né? Tem que ser uma entrega muito diferenciada para essa faixa etária, por exemplo, retornar para a faculdade, né? Ou por primeira graduação, ou mesmo por mais de uma, né? Antes de continuar, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa oferecido pela Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio. Peça sua proposta. Outro ponto que a gente precisa ser falado aqui precisa ser falado, é sobre os financiamentos estudantis, né? A gente falou de ProUni também. Mas que muitas vezes é a única forma, é o único caminho, né, para que muitos alcancem a graduação. A chegada do FIES também balançou essas estruturas, né, especialmente, sei lá, uns entre 12 e 15 anos atrás, mais ou menos. Acho que deu inflou mais. Isso acentuou, enfim. E a gente está falando com duas instituições privadas, né, que, como eu disse, às vezes é a única alternativa, o único caminho que algumas pessoas têm para chegar para concluir o seu nível superior. Como é que vocês enxergam essa conta que já não fecha mais, né? Tanto que aí teve que ter uma modificação muito grande, né, nas questões de financiamentos estudantis como um todo. Como é que vocês enxergam esse cenário hoje? Eu vejo que também é um cenário como
como a outra parte que a gente comentava que está se reconfigurando, eu acho que também as instituições estão buscando soluções, né? Então, assim, nós acolhemos na PUC em torno de 20%, talvez, né? Não tenho esse número exato agora, de estudantes de ProUni que fazem, que aproveitam muito aquela oportunidade de estar ali, né? Então, na escola que eu acompanho ali, que hoje está apontada como a melhor escola de comunicação do Brasil pelos últimos rankings, né? E que a gente dá um trabalho danado manter essa reputação. Mas que dá um gostinho dá um bom gostinho, de dá um gostinho. Então a gente acolhe, né, esse estudante com toda, né, com toda a acolhida necessária e até correndo atrás junto com ele dessas defasagens que às vezes vêm da educação básica. Por outro lado, não é suficiente, né? Porque aí tu tem uma grande parte da classe média que nem sempre vai conseguir dar conta, né, de sustentar. Especialmente quando tem mais de um filho, né? A gente acompanha muitas histórias aí no cotidiano, né? Há anos que eu acompanho essas histórias de famílias que correm atrás para conseguir, porque priorizam. Algumas famílias bem numerosas, né? Isso, priorizam, né? A gente é sensacional, né? Priorizam essa educação de qualidade, né? Então, as instituições têm buscado caminhos próprios, com parceiros, né? Então, nós temos o financiamento, a PUC tem um financiamento próprio. Histórico, há muitos anos, né? Mas não é suficiente. Aí nós temos financiamento com parceiros, com bancos parceiros, com instituições. A própria, como está dentro da Rede Marista, a gente tem um financiamento próprio da Rede Marista que se estende para o ensino superior. Então, a gente consegue otimizar, mas é um desenho próprio. A gente está desenhando para conseguir chegar nessas soluções, né? E vendo o que atende melhor as famílias, o que as famílias conseguem dar conta depois, né? Os próprios profissionais, né? Que precisam... A Valesca tocou no tema da trabalhabilidade, da empregabilidade, né? Isso é muito importante, porque é uma questão de responsabilidade social nossa, né? Então, aquele estudante que fez esse financiamento, a gente precisa formá-lo de tal maneira que ele chegue no mercado e consiga fazer esse pagamento depois, cumprir essa obrigação assumida. Então, eu acho e com tantas, desculpa te cortar, mas com tantas opções que a PUC também oferece para esse aluno, é interesse da PUC que ele cumpra com esse retorno, né, financeiro. Seja do parceiro, seja da universidade direto. Né? Caso contrário, todo mundo quebra nesse sistema, né? Isso. Então, assim, essa é a palavra, é sistema. Né? Qualquer partezinha desse sistema que não andar bem, e como a gente é regulamentado, né, um setor regulamentado pelo poder público, a gente também precisa ter esses encaixes na regulamentação. Então, não é livre, né? A gente está falando de produto, de portfólio, não é assim, bom, eu tenho Cada um faz o que quer. Eu tenho cursos maravilhosos na minha cabeça, assim, que eu faria coisas lindas, mas o regulador me diz, não, para aí, o regulador vem me dar, ele vai me dar a regra, né? Eu vou seguir a regra, então... É um sistema que a gente precisa estar sempre cuidando muito, porque tudo precisa funcionar bem para dar certo, né? Verdade. Não, na Astos também nós temos diversos alunos de ProUni, acho que esse programa ele realmente consegue inserir, né, o aluno na instituição. Tem os parceiros também, tem o Credies, tem parceria com o Banrisul para financiamento, outras opções, assim. E é muito interessante, assim, como a Rosângela falou das histórias, né, que a gente ouve, que acabam surgindo dentro dos processos familiares. Às vezes o primeiro integrante da família que vai conseguir realizar o sonho de ter o diploma, né? Então é muito bacana, transformador realmente naquela família a gente poder propiciar isso. E uma parceria que eu acho bacana a gente comentar é com a própria Geração Caldeira, que é o programa lá do Instituto Caldeira. Então eles têm um programa muito bacana ali, social. Esse ano, né? Sim, e a gente já tem uma parceria com eles para algumas bolsas dentro do nosso curso de Ciência da Computação, porque ele é um programa já bem voltado para a área de tecnologia. Eu vivo uma coisa muito interessante ali, como eu mencionei o tempo de vida da PUC, né, que são 75 anos e a escola tem 71, eu acompanho muitas famílias que vêm trazer o filho e que querem que estude na PUC porque os pais estudaram. Os pais se conheceram ali, os pais começaram a namorar, então tem uma história, na verdade tu entra na vida das pessoas de uma maneira muito expressiva, assim.
portanto, tem que ser muito responsável, né? Que é o que a gente estava falando no início, né? Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas, né? Isso. De vidas, de pessoas, de sonhos, né? E no momento que o aluno se forma, aquele nome, aquela marca da instituição vai seguir com ele para sempre, né? Então Gente, é pra como sempre. se fosse um carimbo ali, uma marca muito forte, muito significativa. E aí vem o que a Rosângela comentou da responsabilidade que a gente tem, né? Ao deixar essa Uma responsabilidade marca também social na vida também, das né? pessoas. E aí, assim, pensando na minha, como eu digo, meu marketing de umbigo, né? Que é assim, eu sou a minha referência. Mas assim, eu tive experiência de escolas particulares, aí eu tô falando da vida escolar, não da educação infantil ali, mas eu não sei se tem um nome. Educação Fundamental. básica. Educação básica, isso. Em 2 escolas particulares, uma bem grande, bem tradicional, mas, né? E uma menor, mais de bairro, enfim. E isso eu acho que é uma coisa interessante que a Val trouxe, porque as lembranças que claro, eu tenho lembranças muito fortes dessa minha passagem, que durou bastante, inclusive, nessa escola mais tradicional, até porque eu tinha essa questão de família. Aí a minha avó tinha sido secretária da escola, os meus tios, eu tenho um casal, que não é, enfim, que se conheceram na escola. Eu tenho uma tia que trabalha hoje, sei lá, quase 40 anos na escola. Enfim, todos os primos, então, da minha geração, a gente teve, acho que uns 2 ou 3 anos em que todos estavam matriculados lá. Tem isso. Mas os meus grandes amigos, por exemplo, as lembranças que eu tenho foram feitas nessa escola menor. Que aí era uma coisa mais família, menorzinha, né? Tem menos nomes, né? Ali na coisa. Então, acho que tem uma questão muito emocional nessa relação da educação, né? E aí eu já vou aproveitar o gancho para a última pergunta, que é que a gente fala de educação, a gente fala de sonho, né? A gente falou isso no início. A gente tá falando de sonho, que pode ser o sonho de ser alguém, o sonho do meu futuro, da garantia do meu futuro, né? No ímpeto do que se sonha, de fazer o que eu amo, né? De não me imaginar fazendo outra coisa. Mas a gente também sabe, nós que já fomos alunas, que essa trajetória acadêmica ela é cheia de altos e baixos, né? E aí, de novo, pensando na minha história, eu tive que trancar a faculdade. Eu fiquei, acho que eu tranquei um semestre para me tinha que dar um fôlego e poder voltar, até por questões financeiras na época. E muitos ficam pelo caminho, sequer conseguem voltar, né? Então, a gente precisa falar também sobre retenção de alunos, né? O que nessa comunicação precisa acontecer para que eles percebam a importância de se manter na trajetória acadêmica, seja do esforço que eles vão ter que fazer, que às vezes, né, pode ser maior ou menor, seja tive que trancar, mas é importante voltar. Eu enxergo o valor neste retorno. Então, eu por vezes penso, né, Márcia, que a retenção, para nós, ela é mais importante que a captação em si, né? A gente investe menos diretamente, né, se a gente tiver uma boa sala de aula, uma boa experiência de aprendizagem, a gente já tem uma parte da retenção garantida. Uma parte. Meio caminho andado. Ou meio não, talvez um terço mas já ali. tem uma largada boa, vai. Hoje tu tens eu digo que a gente precisa olhar a integralidade do estudante, porque hoje, pós-pandemia, tu tem um estudante muito sensível, né, muito fragilizado até nas questões de saúde mental. Então não dá para ser mais só uma sala de aula aqui, ó, o meu negócio é cognitivo, o resto tu te vira, né? Hoje a gente precisa ter serviços na universidade. Aqui na PUC a gente tem todo o serviço de apoio psicossocial, por exemplo, todo um tratamento que eu acho que a grande maioria das instituições tem, né? Um tratamento de cuidado com o estudante, com a comunidade e até de mediação de conflitos, assim, porque o que era simples antes da pandemia, que fazer um trabalho em grupo, sempre teve um certo, né? É um saco, tem que enfrentar, né, colegas que talvez não colaborem tanto, mas hoje se transformou numa coisa mais complexa, assim, tem grandes conflitos que nascem de uma coisa rotineira de sala de aula. Então a gente precisa estar atento a tudo isso e resolver os problemas em tempo real, estar à disposição do aluno, ter uma infraestrutura à disposição do aluno, não só física, né, mas uma predisposição mesmo para esse atendimento. Ela é importantíssima na retenção, né?
Por outra parte, se a gente for olhar para a comunicação mais estruturada, né, eu preciso ter espaços de diálogo cada vez mais frequentes com os alunos. Então, além da tradicional avaliação institucional que a gente faz semestralmente, nós temos lá as rodas de diálogo, os momentos de conversa. Isso é tão interessante que quando a gente tem ações de captação, o aluno quer estar com a gente ali fazendo ação de captação. Porque ele se sente tão pertencente àquele lugar, ele se sente tão parte, ele é ouvido quando ele está sensível, ele é acolhido quando ele está com problemas, né? Orientado quando ele está perdido. E às vezes ele pode olhar no site, tá ali, tá escrito, mas ele quer que alguém diga, ele quer que alguém converse com ele sobre aquele assunto. Então, para mim, hoje a permanência está muito no relacional, na dimensão relacional da comunicação, assim, de um coordenador de curso, de um gestor de uma unidade, assim, precisa priorizar esse relacional, né? Isso é importantíssimo. A gente tem uma evasão muito baixa, assim, né? Muito baixa, e aí eu falo mais da escola que eu cuido, né? E caindo, assim, o gráfico é lindo de ver, porque é um gráfico que está despencando, assim, né? E toda a estratégia é relacional. Né? A pessoa chegar para bater na porta do coordenador e o coordenador está ali disponível. Eles chegam a se assustar, às vezes, assim, não precisa marcar, pode conversar, podemos falar agora. Então, isso dá uma leveza para a relação, eles se sentem como se eles estivessem na casa deles. Né? Facilitar a vida do estudante dentro da instituição é muito importante. Eu vejo que passa muito por essa desburocratização, né? De realmente estar disponível, estar acessível, né? A questão de poder falar com coordenadores, de poder falar com professores, de poder expressar as suas ideias, né? Então, a gente tem um índice de retenção muito alto, como eu falei no início, mas não quer dizer que os nossos alunos, eles não tenham suas questões, suas demandas, que eles estão continuamente trazendo. E o importante é conseguir mostrar o interesse nesse aluno, né? Realmente a gente tentar atender da melhor maneira possível, mostrar quando é pertinente, quando não é pertinente, enfim, quando a gente pode cumprir com aquela demanda ou não, mas ele receber esse retorno, né? A gente teve um episódio muito emblemático que foi no ano passado, a mudança de marca. Que a Atistos, ela se chamava IMED antes, né? Ela foi fundada como IMED, Instituto Meridional, e aí a partir disso começou pela sigla IMED, começaram a ser associada muito também com o nome de saúde, né? Relacionada com medicina. Houve essa necessidade de mudança da marca e foi feito todo um trabalho com a Interbrand, né, que é uma grande consultoria na área de marcas, para fazer essa mudança da melhor maneira possível, da forma mais estratégica possível. E uma parte desse processo foi comunicar primeiramente o público interno, que são os alunos, né? Que são os alunos, os funcionários, os professores, mas principalmente os alunos, né? Então, houve todo esse cuidado aí na transição da marca de explicar por quê, e o que ia mudar, e o que não ia mudar, né? Somos IMED, mas continuamos, né? Vamos ser Atistos, mas continuamos sendo a IMED que vocês conhecem, vocês vão continuar tendo o mesmo acolhimento, o mesmo atendimento e tudo mais, né? Então, sempre esse cuidado de primeiro a comunicação interna para depois a externa, né? Isso é uma premissa que a gente precisa cuidar bastante e a gente procura cumprir isso lá com os nossos alunos. E eles fazem NPS assim, várias vezes no ano, né? Que é o Net Promoter Score, para ver a questão de satisfação e para a gente poder ajustar e poder estar oferecendo sempre o melhor serviço possível, né? E com isso a gente também gera indicações, né? Os alunos trazem outros alunos, falam sobre a Atistos ali nas suas redes e assim por diante. Porque no final das contas, tudo que vocês precisam proporcionar, tudo que as instituições precisam proporcionar são boas experiências, né? Que seja emocionalmente reconhecido por essas pessoas. Gente, muitíssimo obrigada. Precisamos encerrar, se a gente pudesse. Voou, né? Mas é bom quando o convidado diz que passou rápido, porque significa que o papo tava bom, né? Que a gente podia ficar mais aqui. Mas eu agradeço muito esse compartilhar experiências, né? O nosso objetivo aqui no programa é esse, a gente poder falar mesmo, botar o mercado no protagonismo, trazer essas experiências, essas opiniões, esses dados, né? Para aí fomentar o nosso mercado cada vez mais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço e estava ótimo, passou realmente voando. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência.
Não te esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Comenta, dá o like, compartilha, joga pra galera que essa mesa tá sempre muito boa. Te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.